Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois pela internet a nossa gravação, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus também em seus lares. Vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam aqui conosco mais uma vez, abençoando e iluminando o nosso trabalho, abençoando e iluminando cada um de nós que nos encontramos aqui e aqueles que estão em seus lares, para que recebam as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, e que ao final do trabalho de hoje, cada um de nós possa levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os seus lares, familiares, animaizinhos, aqueles que tiverem. Iniciando o nosso trabalho desta quinta-feira, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Já falei várias vezes aqui que a Nilza foi a que mais fez palestras para a gente até hoje. E hoje ela aceitou um convite nosso para também fazer palestras para a gente nos domingos do trabalho dos animais. Ou seja, vai aumentar ainda mais a... Não importa, mas ela aceitou nosso convite, inclusive vai me presentear no dia 2 de agosto, que é o meu aniversário, e ela vai fazer a palestra para a gente no dia 2 de agosto. Ô Nilza, obrigado mais uma vez pela presença. Porque tudo aqui é por Jesus, né? E nós estamos aqui por Ele. Então eu peço a Deus que nos abençoe, iluminando o nosso pensamento, para que nós possamos compreender a mensagem desta noite. E o que nós vamos falar é da nossa comunhão com Deus. Que nós vivemos em comunhão com Ele o tempo todo, desde muitas vidas, mas não temos consciência legítima disso, não é? E então eu recebi a oportunidade e escolhi esse texto para a gente conversar um pouquinho e eu fiquei muito encantada com o texto que eu encontrei na internet. Bom, onde é que está esse texto? Está no livro O Evangelho por Emmanuel, volume 4. É feito ali um comentário ao Evangelho segundo João. Emmanuel é que traz esse texto que a gente vai ver agora. Muito bem. Tendes fé em Deus. Esta é a recomendação de Jesus para todos nós. E para que eu possa entrar em comunhão com Ele, eu preciso ter uma fé absoluta. Porque não tem outro jeito de ficar com Ele, de sentir a presença dEle, de desejar essa presença na nossa vida, não é? Na nossa psicosfera, enfim, sem que nós não tenhamos fé absoluta. Fé, nós aprendemos que é uma energia ativa. Todo mundo tem um pouquinho e podemos crescer na nossa emoção, no nosso amor e na nossa certeza de Deus. Muito bem, então eu fui lá nos dicionários, né, para entender o que é comunhão. Diz então que é o ato de partilhar, de estar em união ou de participar de algo em conjunto com outra pessoa ou grupo.
e nós queremos entrar em comunhão com o nosso Pai Celestial, não é? E aí, meu amigo espiritual contou para mim aqui, ó. Deus, ele escreveu para mim no meu sonho. Deus. E eu pergunto para ele o que significa isso. Acho até que já trouxe aqui, né? Essa questão. Eu é para Deus espírito único. Cada um de nós é único para Deus. E ficamos mergulhados na sua divindade e na sua sabedoria. E quando estamos nesta energia, nós somos envolvidos pelo amor de Deus por cada um de nós, porque Ele nos conhece plenamente. Ele sabe, inclusive, quais são as nossas reais intenções, qual é realmente aquilo que nós desejamos intimamente. E eu falo sem medo de errar, que algumas vezes nem nós nos compreendemos completamente, né? Mas Ele sabe onde nós queremos chegar. Depois também lá no Evangelho, na literatura que eu fiz, comunhão é a harmonia e o sentimento de pertencer, neste caso, pertencer a Deus, porque somos seus filhos, né? Mas pertencer a um grupo que compartilha dos mesmos valores, ideais e crenças. Nós estamos aqui no Jefa, estamos compartilhando, não é isso? A psicosfera amorosa que tem aqui, a atenção dos amigos, a oportunidade do aprendizado, do receber depois a fluidoterapia, a água e as ideias mais felizes para a vida de cada um de nós. E eu fiquei pensando, sou fiel a Deus? Eu me perguntei já mais de uma vez. Quero ficar em comunhão com Deus? Eu desejo realmente ficar em sintonia com Ele o tempo todo da minha vida? Será que nós temos certeza da presença de Deus em nós? Não é? Na doutrina espírita, eles dizem que o reino de Deus está em cada um de nós. Então, nós estamos com Ele o tempo todo, né? Mas é preciso uma conexão fraternal e amorosa. A fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam, ou seja, é único. A fé de cada um de nós é única em relação a Deus, e a comunhão também. Ela é individual e Ele acolhe as emoções de todos nós que somos seus filhos, não é? Mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. É bem isso, né? É em sentido muito simples, eu e Deus, cada um de nós e Deus. O tempo todo é assim que nós compreendemos. Depois Emmanuel lembrou de Jó, que foi um espírito muito sofrido, não é? Aí diz ele lá, Jó foi fiel a Deus quando ele afirmou no torvelinho do sofrimento, ou seja, ele estava sofrendo demais. Eram dias dificílimos para ele, mas a sua comunhão com Deus era legítima. Por isso ele afirma, ainda que me mate, nele confiarei. Certeza absoluta da presença de Deus em sua vida. É isso que ele quis dizer para nós. Jesus também comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou, eu e meu Pai somos um. E aí vem Emmanuel, Joana de Ângeles, dizendo que Jesus foi o médium de Deus. Por quê? Porque ele trouxe e viveu todas as leis divinas, ensinando para nós todos, humanidade,
sobre este imenso amor. Continua ele dizendo que a fidelidade precede a comunhão. Então, primeiro, eu preciso ter fé em Deus para que eu possa imediatamente entrar em comunhão com esse amor, né? A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e a misericórdia divina. E aí aquela ideia de que eu, Espírito único, estou mergulhada neste amor é legítima, não é? E nós que estamos caminhando aqui na Terra, atravessando muitas vezes dias difíceis, precisamos ter o tempo todo a certeza dessa presença amorosa em meio a cada um de nós. As lutas do mundo, e nós temos muita, não temos, meus amigos? Quantas questões nós temos que cuidar, não é assim? Resolver, não é? Para o nosso bem e para o bem de todos que estão entre nós. Então, essas lutas do mundo representam a sagrada oportunidade de todos nós, criaturas humanas, para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Quanto nós aprendemos com as lutas que nós vivemos, não é assim? Quem de nós aqui viveu uma situação lá no nosso passado e depois acontece que surge novamente uma situação parecida com aquela? E qual é a nossa emoção? Ah, nunca mais, não é assim que a gente fala? Nunca mais. Quantas vezes, né? Nós não queremos repetir aquele erro, porque as lutas do mundo nos ensinaram. Por isso ela é sagrada, porque traz uma aprendizagem que vai nos ajudar o encontro da alegria de viver e da felicidade. Aos que se mostram leais no pouco, é concedido o muito das grandes tarefas. Quando eu li esse trechinho, meus amigos, eu me lembrei da parábola dos talentos, porque o seu senhor deu uma moeda para um, não foi assim? Porque ele sabia que aquela criatura não ia conseguir fazer muita coisa, né? E o que foi que ele fez? Guardou a moeda, não é? Mas não trabalhou com ela para que ela enriquecesse o senhor, não é? Que era o dono daquelas moedas. Deu 2 moedas para outro e mais moedas, porque ele sabia imensamente da possibilidade, do potencial de cada um. Então, mais tarefas, mais compromissos são oferecidos àqueles que dão conta no pouco. Eu resolvo aquele tantinho, uma hora surge algo assim que exige mais da criatura humana, né? O pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. E eu achei bom demais isso, né? Saber que nós vamos, ao longo das nossas vidas, à medida em que nós vamos dando conta de tudo que nós temos por fazer, outras questões virão mais tarde, porque nós já aprendemos um pouquinho e já podemos fazer coisas maiores. Aí eu fiquei me perguntando, se eu, Nilza, sempre sou grata a Deus por todas as bênçãos que tenho recebido ao longo da minha vida? Será que eu já parei para pensar nisso? Para agradecer profundamente por tudo que tenho vivido? Faço minhas preces com profunda gratidão? E a hora que a gente acorda de manhã, qual será o primeiro pensamento nosso? Será que nós já agradecemos a Deus pela bênção da vida, por despertarmos ainda aqui na Terra? Porque aqui muitas oportunidades chegam até nós, para que nós espíritos possamos crescer, não é? Reconheço a presença de Deus em mim, em minha vida, naquela hora mais difícil, porque todos temos, não é assim, minha gente? Momentos de muita luta.
Será que eu consigo deixar um pouquinho de lado aquela situação que está realmente me sensibilizando, dobrar os joelhos e me pôr em oração? Será que a gente faz isso com a certeza de que nós estamos sendo envolvidos por Deus, acolhidos pelo seu amor e buscando mais forças para podermos resolver os nossos embates, não é? Então vejam lá, fidelidade é compreensão do dever. Muito bem, a doutrina nos ensina que quando nós estamos no mundo espiritual, organizando a nossa encarnação, nós assumimos deveres que estão alinhados às nossas problemáticas. Então a gente conversa com os espíritos amigos e eles nos ajudam a organizar nossos deveres. Então, para que eu seja fiel a Deus, eu preciso entender que tenho deveres e preciso cumpri-los todos. Mas aí fica aquela pergunta: em que momento eu vou saber se é o meu dever, né? O que nós aprendemos? Aquilo que estamos fazendo e que nos causa paz de espírito, serenidade, alegria, está justamente alinhado com aquilo que nós nos comprometemos, não é? Assumimos esses deveres. Quantas mulheres, senhoras, têm imenso prazer, imensa alegria em ser somente dona de casa, enquanto outras, além do cuidado em casa, gostam do trabalho remunerado, não é? Algumas mulheres, senhoras que eu conheço, adoram cozinhar para a família. Foi esse o dever que ela assumiu, de cuidar da casa, cuidar da família e ainda ter a alegria de oferecer a eles pratos saborosos que ela tem o prazer de fazer. Vale para muitas coisas que a gente faz na nossa vida, né? Então, comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. O que mais? Não há direitos sem dever. Se eu não cumprir os meus deveres, vai ficar esquisito, não vai? Eu preciso entrar em comunhão com Deus, porque é o meu desejo. Mas para que isso se realize, eu preciso cumprir todo o meu dever, todas as minhas obrigações. Porque nós planejamos isso, não é? Então, é pensar e cuidar. Aí, eu vi ali que não há direitos sem deveres e coloquei fidelidade a Deus, dever aos nossos compromissos e a comunhão que nós realmente precisamos ter nas nossas histórias. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no recebimento da herança divina, isso é tão interessante, não pode dispensar as certidões do trabalho próprio. Veja só, para que eu possa ficar em comunhão legítima com Deus, eu preciso cumprir os compromissos que assumi, que aqui ele chama certidões de trabalho próprio. O que eu estou fazendo na minha vida? Será que tudo que eu estou organizando, trabalhando, enfim, é para o bem de quem está comigo? É para o meu próprio bem? Está de acordo com a lei divina, com todas as leis que Jesus nos ensinou? Qual é o meu estado consciencial sobre todas essas coisas? Também fiquei pensando e afirmo: a herança divina que queremos receber é a conquista dos sentimentos nobres. E o maior deles é o amor. Aí a gente viu lá que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então é legítimo que cada um de nós cuide de amar a si mesmo,
de fazer tudo aquilo que nós podemos fazer de bom, sempre, e que nos cause alegria. Porque é certo, ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho amor por mim, eu vou amar alguém de que jeito? Se eu nem sei que sentimento é esse, não é? Isso é muito interessante. E a base de tudo é o amor. Antes de tudo, diz Emmanuel para nós, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços. Eu anotei essa palavra em vermelho para chamar a atenção de nós todos mesmo, porque também na literatura espírita diz assim, que os espíritos que olham por nós valorizam muito o nosso esforço em fazermos tudo certinho, tudo direitinho e de nos melhorarmos cada vez mais. O que eles valorizam, então, é a nossa ação, é o nosso desejo de fazer corretamente todas as coisas, não é? Então fica a dica, né? Nossos esforços são observados pelos espíritos que cuidam de nós, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Esses bens eternos que ele trata aqui são os valores morais, as leis divinas, que a gente vai conquistando à medida em que nós vamos conhecendo e querendo aprender sobre todas as coisas e certamente sobre as leis divinas, que nós até sabemos, mas é aqui, ó, na nossa mente. Preciso que ela se aloje no meu coração, porque aí sim conseguimos fazer o melhor. Também fiquei pensando sobre isso. Reconheço que preciso esforçar-me no cumprimento dos meus deveres para alcançar os bens eternos. Será que eu já sei disso? Isso está muito claro para mim? E, claro, vou fazendo aquilo que eu entendo que é o que é correto, porque está ajustado aos meus deveres. Intimamente eu me perguntei, compreendo que o amor é o que todos nós necessitamos? E eu penso que sim. Precisamos muito nos amarmos. Por quê? Porque todos somos filhos de Deus. E porque somos todos filhos desse Pai, nós somos irmãos. Então, se um olha para o outro, reconhece como um irmão e faz o melhor que pode, é o bem para todas as criaturas, né? Existiram, diz ele, muitos homens de vida interior iluminada. Exemplo, o nosso Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, não é? Jesus Gonçalves também, um espírito muito valoroso. Eles, diz lá, né? Eram esses homens de vida interior iluminada, que podem ter sido mais ou menos fiéis a Deus, ou seja, estarem em comunhão com Deus. Mas ele afirma que só Jesus pôde apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai Celestial. Ele sim. Tanto é que, como eu já disse para vocês, ele foi um médium de Deus, porque ele compreendia todas as leis divinas, não é? Jesus, então, veio trazer para todos nós a imensa oportunidade de compreender sobre a vida do espírito, ora encarnado, ora desencarnado, e as leis divinas para reger as nossas vidas, não é? Então ele fala assim: se confiamos em Jesus, é porque, apesar das nossas quedas, e tivemos já tantas quedas em nossas vidas, não é? Nas existências sucessivas, Jesus espera dos homens
e confia. Ele sabe que nós vamos nos melhorarmos todos, cada um do seu jeito, no seu tempo, não é? E o que conta que é importante é o esforço nosso do crescimento do espírito que somos, né? É bem por aí essa ideia que a gente trouxe aqui. Sua exemplificação foi, em todas as circunstâncias, a do Filho de Deus, na posse de todos os direitos divinos. Jesus obteve sim, porque ele viveu com fidelidade a sua comunhão com Deus, não é? É justo reconhecermos que essa conquista foi a sagrada resultante de sua fidelidade real. Porque ele foi o tempo todo fiel a Deus, não é? Viveu tanto mais do que qualquer um de nós. E Jesus se nos apresentou no mundo em toda a resplandecência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com ele a comungar com Deus. Olha onde ele queria chegar. Ensinou tudo o que foi possível para nós, para que nós pudéssemos, no esforço grande, entrarmos em comunhão com Deus. E ele termina dizendo: a sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Então ele deixa essa instrução para nós, para que nós possamos ser fiéis a Deus. Na vida prática, a nossa comunhão com Deus. Então ele diz, é entre eu e o meu irmão em humanidade. Como eu estou comungando com o meu irmão? É o momento em que eu posso entrar em comunhão com Deus. O que mais? Quando eu dobro os meus joelhos e me ponho em prece. O Evangelho no Lar, né? É um desses momentos. Mas também ele vem dizendo que nós podemos comungar com Deus quando nós dividimos o pão de cada dia. Então está aqui, meus queridos amigos, a mensagem desta noite, lembrando sobre a nossa fé em Deus. Muita paz para todos e Jesus nos abençoe. Vamos entrar em comunhão com Deus através da prece? Vamos? Vamos fechando nossos olhos, aquietando o nosso coração. Vamos buscar Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa imensa gratidão por estarmos aqui, nesta casinha de amor, que nos recebe, nos acolhe sempre com tanto carinho. Agradecer Jesus pelo nosso lar, pela nossa família e por todas as bênçãos que o amigo celestial tem jorrado sobre a vida de todos nós. Pedimos paz, Senhor. Em todos os cantos do mundo, nós pedimos a Tua paz. Mas também queremos pedir com muito amor pelos nossos irmãos venezuelanos que já voltaram para o mundo espiritual e aqueles que ficaram, que possam encorajar-se para continuar suas vidas. Obrigada, Senhor, e como sempre nós pedimos, fique conosco hoje e sempre, que assim seja.